Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, perguntas que não se calam. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Há louvor, há meditação, mas nós focamos orar pelas nossas vidas, pela família, pelas questões do nosso dia a dia. E a palavra de Deus nos desafia a crer em um Deus que vem ao encontro das nossas necessidades. Portanto, todas as terças-feiras nós temos a reunião às 19h30. Na quarta-feira nós temos a tarde da bênção às 15 horas. Esse horário é oportunizado àqueles que não podem ir à igreja à noite, mas você pode, tanto num horário quanto no outro, você será abençoado. No sábado nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus. No domingo de manhã nós temos a escola bíblica às 9 horas da manhã. E escola onde ensina-nos a obedecer, a conhecer. Nós só podemos obedecer às leis, às regras, quando as conhecemos. Pelo contrário, vamos cometer erros tão infantis por nunca ter exposto a nossa vida ao conhecimento da palavra de Deus. Todos os domingos nós reunimos às 9 horas, debatemos temas do nosso dia a dia. Muito interessante. Esteja conosco na escola bíblica às 9 horas da manhã. E às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite para você estar conosco numa dessas reuniões. Queridos, eu quero pensar com você com esse tema, perguntas que não se calam. Eu quero pensar em alguma coisa, algo concreto. Não são aquelas questionamentos que às vezes as pessoas fazem, tipo assim, será que Adão tinha umbigo? Quem trocou as fraldas de Adão? Qual que era a marca de Caim? Porque as pessoas entram por esse invencionismo, esse tipo de pergunta, mas não é isso que eu quero pensar, Como é que escreve o zero em algarismo romano? Por que loja de 24 horas tem fechadura? Esse tipo de coisa não é o que eu quero pensar com você. Eu quero pensar em algo mais concreto, algo assim, de algumas perguntas que nos aflige e que faz um sentido e que nos leva a pensar, tipo, os desastres naturais. Porque há tantos desastres naturais? Porque há tanta injustiça quando há um Deus de justiça, é proclamado um Deus de justiça? Porque pessoas justas sofrem? Eu quero ler um versículo aqui que eu tomei como base da nossa meditação, Isaías 45, verso 18, que diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu, o Senhor, e não há outro. E eu acabo de ler em Isaías 45, verso 18. Eu quero ler novamente essa escritura. Diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu, o Senhor, e não há outro. Então, dentro deste tema que eu quero pensar com você aqui, as perguntas que não se calam, porque dentro do nosso ser, como seres racionais, seres pensantes, há algumas perguntas intrigantes que fazemos para nós mesmos. Se há um Deus tão poderoso,
Por que ele não coloca um fim em tudo isso? Se há um Deus tão amoroso, por que ele não julga a causa dessas pessoas? Quem sabe você que está me assistindo, questiona, pensa sobre isto. E eu tenho aqui este versículo, fala que Deus não criou a terra para ser um caos. Ao contrário, ele diz que a criou e a estabeleceu para ser habitada. Se nós pegarmos aqui, lá em Gênesis, vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Nestes versículos que antecedem, assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava. Então aqui fala que ela estava sem forma e vazia. E aí eu quero pensar com você sobre essas questões. Saiba você que Deus criou a terra. E a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que Deus fez tudo perfeito. Mas o homem, na sua no seu livre-arbítrio, ele escolhe a não fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do arqui-inimigo de Deus. E a Bíblia vai dizer que os dons de Deus são irrevogáveis. E há um ensinamento precioso para mim e para você nessa pequena meditação que eu quero deixar, porque a Bíblia diz, Deus diz que ele criou os céus e a terra, o céu e a terra ele deu aos homens. É o que eu vou ler aqui em Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao Filho dos homens. Então os céus dos céus são do Senhor. Aos homens ele deu a terra para que ele pudesse governar, dirigir. Então se as coisas não vão bem, não é porque Deus não quer que vá bem. É por livre escolha, por decisão do homem, por ser um ser livre, um ser moral das suas escolhas e assumindo as suas consequências. Deus, quando cria Adão, coloca ele lá no jardim e deu para ele uma ordem. Você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos aqui, mas aqui essa árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, você não pode comer, porque o dia que comer você vai morrer. E por causa desse ato deliberado do homem, a terra entra em caos. Porque aí entra o pecado, está registrado em Gênesis capítulo 3. Agora, nessa nova dimensão do Deus resgatar o homem, ou melhor, nessa nova dispensação que Deus propõe para resgatar esse homem, que esse homem não consegue, ele afastou de Deus, Deus quer que esse homem retome essa comunhão. Deus fala que por esse homem Adão entrou o pecado no mundo, mas por um outro homem entrou a justiça e esse homem pode retomar a sua posição. Não só ele, mas toda a humanidade. É o que diz em Gênesis. Eu quero ler este versículo, capítulo 5, para me mostrar que todas estas catástrofes, esses desastres naturais, essa desordem dentro da humanidade, tudo porque o homem, ele deixou a ordem de Deus, ele deixou o ensinamento do Criador para seguir o seu próprio caminho. É isso que a Bíblia nos ensina. E aí nós ficamos cheios de indagação, de pergunta. Mas a palavra de Deus, esta palavra que eu tenho em mãos e que você tem aí na sua casa, ela tem resposta para todas essas coisas. Capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esse sofrimento, essas dores, tudo é em função desta rebeldia do homem contra Deus. Mas o Senhor Deus está trabalhando por meio de Cristo Jesus para restaurar e todas essas coisas tomar o curso
daquilo que é o propósito de Deus, para aqueles que obedecem a Deus. Eu quero ler aqui sobre essa questão das catástrofes. Paulo, ao escrever ao Romano, capítulo 8, ele fala sobre esse sofrimento, esses dramas, mas para aquele que espera em Cristo Jesus, como o Salvador, o restaurador, há uma esperança. Capítulo 8 de Romanos, verso 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós quem? Aqueles que esperam em Cristo. Verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, aguardamos, igualmente gememos em nosso íntimo e aguardamos a adoção de filhos, a redenção do corpo. E o texto prossegue aqui nessa linha falando sobre a restauração. Quando nós fazemos essa aliança com Cristo, apenas o Espírito é redimido, até mesmo o nosso corpo ainda está aguardando a redenção. Se a pessoa faz aliança com Cristo, se tiver com o braço decepado, ele continua cortado. Então, primeiro a restauração, o Espírito é nascido para essa revelação com Deus, dessa relação com Deus. Depois o corpo será restaurado. E aqueles que estiverem em Cristo estarão no milênio restaurando a criação de Deus. Querido, saiba de uma coisa, que o Criador não está perdido, ele não é como alguém que fez algo que não, é um projeto que não funcionou. Não, Deus, ele não se perdeu na criação. E haverá. Então todas essas coisas, essas perguntas, que eu coloco aqui o tema, perguntas que não se cala, elas se respondem nas Sagradas Escrituras. E aquele que está em Cristo Jesus, ele aguarda novos céus e nova terra. Ouça bem o que Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 13. Diz assim: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então saiba de uma coisa, todas as suas indagações, elas têm a resposta nas Sagradas Escrituras. Talvez você que me vê, me assiste, me diz assim: eu não acredito neste livro. Esse livro é um livro retrógrado, ultrapassado. Saiba de uma coisa, viu? Se alguém tivesse capacidade, com certeza, ele tinha escrito uma Bíblia melhor do que esta que está aqui. Mas esse livro é inspirado por Deus e não foi qualquer homem. A Bíblia diz assim que foram homens santos, inspirados por Deus, que escreveu esse livro. E você que é inteligente sabe que um livro, por mais moderno que ele seja, mais rico em detalhe, daqui 10 anos, ele já está ultrapassado porque tem alguém que escreve um melhor. E esse livro, que é inspirado por Deus, ele fala do nosso dia a dia, como se tivesse sido escrito hoje. Então toda essa indagação, essa inquietação na sua alma, é porque o seu espírito, há um vazio no seu coração que é preenchido com o Espírito de Deus. Você há uma essência de Deus em sua vida e que chama e que questiona. Não é uma toa, não é por um acaso que isso te incomoda, porque você é um ser espiritual.
Você não é como os animais irracionais que morrem e acabam, mas você é um ser espiritual e por isso há essas indagações e que você terá resposta se você abrir o seu coração para ouvir de Deus, o Deus Todo-Poderoso que inspirou homens para escrever esse livro. Eu com essas palavras quero te dizer que vai calar as suas perguntas. É quando você encontrar com o Deus que criou você, que fez você. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração nesse instante, pedindo por estes que nos assistem, que através dessa simples palavra possa incitá-los a buscar o Teu conhecimento, a Tua revelação, e que eles possam ter as respostas que eles buscam em outras fontes, encontrar em Ti a resposta para a indagação da sua alma. Eu oro a Ti em nome daquele que se deu por nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final e espero você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.